querida, tá feliz? No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco de como foi as minhas internações psiquiátricas, o que eu achei, se eu me colocaria nessa situação de novo, o que eu indico pra vocês. Alerta, gente, esse vídeo pode ser gatilho pra você. Aqui vai ter assunto de depressão, tentativa de suicídio, morte, internação. Então, se isso for uma questão pra você, não assiste esse vídeo agora, vai assistir outros que tem aqui no canal, tá bom? Então, gente, hoje, exatamente hoje, fazem 365 dias, um ano, que eu tive a minha primeira internação psiquiátrica. Foi dia 25 de julho de 2021 e tudo começou com algumas tentativas de suicídio, né? Na verdade, começou com uma depressão que foi para tentativas de suicídio que acabou gerando as internações. Primeiro eu fui no hospital comum e lá eles me transferiram para o hospital psiquiátrico. Eu já fiquei em 3 hospitais psiquiátricos, 2 que não era particular, eu pagava pelo convênio, né? E o outro era particular mesmo. Então eu vou contar minha experiência em todos. Então, gente, eu não quero romantizar a clínica psiquiátrica de jeito nenhum, mas eu quero dizer que a minha experiência foi positiva. A minha experiência foi boa. Eu acho que se não fossem as clínicas psiquiátricas, eu não estaria aqui hoje. Simples assim. Eu acho que elas me ajudaram em um grau que, tipo, se não tivessem elas, eu não estaria aqui. Porque eu nem sei que rumo eu ia seguir, sabe? Tipo, eu não ia aguentar ficar em casa com todos os meios possíveis que eu tinha de tentar me matar, tomando remédio que na minha cabeça aqueles remédios serviam pra nada, porque demorava demais, eu tava mal naquele momento, eu queria alguma coisa pra aquele momento, sabe? Então eu não ia conseguir ficar em casa tomando remédio que ia fazer efeito daqui a meses e tendo todos os meus gatilhos ali perto, sabe, gente? E tipo assim, não adianta falar, vamos esconder os remédios, vamos esconder as facas, porque eu conseguia, gente, burlar as pessoas da minha casa e pegar as coisas que estavam supostamente escondidas. Então, pra mim, aquele ambiente não era nada seguro e eu não sei o que seria de mim ficando em casa, sabe? Eu acho que eu realmente não estaria mais aqui. Então, pra mim, as internações foram importantíssimas. A primeira internação eu fiquei 18 dias. Na minha primeira internação, o que tinha de diferente era aula de miçanga, aula de artes, que a gente pintava pano de prato, tinha visitação dos bichinhos, que na sexta-feira, se eu não me engano, não, era no sábado, os bichinhos iam visitar a gente, que tinha cachorro, tinha coruja, tinha... nossa, muita coisa. Cobra, a cobra eu não gostava, mas tinha. Que tinha mais na primeira internação? Educação física, psicóloga. Que mais? Tinha os jogos que tinha na sala de jogos. Tinha muita coisa pra fazer. Eu não reconhecia na época, eu falava que não tinha nada, mas tinha, gente, tinha muita coisa pra fazer. No domingo que não tinha muita coisa, que a gente ficava mais livres pra fazer o que quisesse, porque não tinha muita atividade, mas durante a semana tinha bastante. E domingo tinha só pipoquinha de especial. Mas é isso. No primeiro hospital, você entrava e passava uns 3, 4 dias numa primeira área que era... eu não lembro muito bem o nome, mas... não me lembro. Mas era uma área separada, que você ficava em observação para ver se você podia ir para outra área. Essa área, ela ficava, tipo... não tinham quartos. Era um quarto que tinha uma janela de vidro para os enfermeiros e eles ficavam olhando a gente, ver se a gente tava bem e tudo mais. E o banheiro também era comunitário nesse lugar. E tinha um corredor, era bem pequeno o lugar, sabe? Os quartos ficavam aqui, aí tinha um corredor aqui. Aqui tinha uma área para quem fumava e aqui uma área aberta para fazer aula de arte, essas coisas. Então era bem pequeno o espaço. E também o refeitório ficava aqui.
E a gente não tinha garfo e faca, a gente comia de colher nesse lugar. Eu acho que por questões de, tipo, né, se cortar, né, as pessoas estavam ali mais à flor da pele. Até ter o nível de subir para outro lugar. Aí nesse outro ambiente, tinha um centro de convivência bem maior, tinha joguinhos, tinha totó. Enfim, tinha uma sala de TV também no lugar antigo, que eu esqueci de falar. Aí nesse segundo lugar que a gente vai depois de 3 dias, mais ou menos, eu já tinha o meu quarto próprio, eu dividia com outra menina, né, claro, que tinha banheiro, tinha as partes de quem não tinha o banheiro próprio, né, porque depende do convênio. Então, o meu convênio cobre o quarto com banheiro, mas tem outros que não cobrem. Então, tem o quarto e o banheiro fica em outra área para o pessoal usar, né? Vale lembrar também que no segundo lugar tinha sala de artes, tinha uma quadra para fazer atividade física, educação física, sabe? Às vezes tinha aula de vôlei, de futebol, e era na quadra. E tinha salas de consulta, tudo mais, né? Enfim, tinha o refeitório também. E é isso. Tinha sala de TV, gente, esqueci. Tinha sala gigante de TV, que às vezes a gente botava música e ficava dançando lá. Era bem legal. No primeiro lugar, que você ficava 3 dias, você tinha direito a uma ligação por dia, se eu não me engano. Acho que era. De 5 minutos. Eles contavam 5 minutos na ligação pra você ficar. E é isso. Você tinha 5 minutos, ligava pra uma pessoa e deu. Só que isso aí ia depois... Isso era no primeiro lugar, né? No mais restrito. Quando você ia pro lugar mais aberto, mais livre, tinham 2 telefones que ficavam na parede e eles tocavam toda hora, que era quando a família ligava. A família de todos os pacientes ligavam, então era toda hora tocando telefone. A gente atendia, chamava o paciente, ele atendia. Então era bem mais livre, você podia falar com sua família o dia inteiro. O dia inteiro não, porque as pessoas também queriam falar, então você tinha que ter um senso ali, né? Então, mas elas podiam ligar pra você o dia inteiro, tipo... E você também podia ligar pra elas quando tivesse livre o telefone. Então, você viu o telefone livre, vou ligar. Você liga, entendeu? Era bem mais tranquila essa questão. Não era controlado igual lá embaixo, que eram 5 minutos. Era bem livre, você passava o tempo que desse pra passar, né? Porque tinha outras pessoas querendo ligar também. Então, você tinha que ter um pouco de senso. E eu saí por alta pedida, que é quando... eu peço pra sair. Eu peço pros meus pais vão lá, assinam um termo e eu saio. E uma coisa muito importante que eu quero falar é que, assim como a decisão de entrar na clínica é muito importante, você aprender a escutar os profissionais que estão lá também é bem importante, porque eu não escutei, na minha primeira internação, eu não escutei os profissionais. Eu cheguei a falar pra psicóloga que eu queria sair e que eu ia pedir pros meus pais, e ela falou... você sabe que você não tá no momento de sair, não sabe? Você não deveria sair. E começou a falar que eu não deveria sair, porque eu ainda não tava bem e tudo mais. E eu fui teimosa, não escutei. E o que aconteceu? Um dia depois que eu saí da clínica, eu tentei suicídio mais uma vez. E foi daí que eu me internei na segunda clínica. A segunda clínica foi a clínica particular. Na verdade, eu ia me internar em outra pelo convênio, só que cheguei lá, eu não gostei da clínica. Isso é mais um ponto que eu peço pra vocês olharem. Respeite a sua intuição. Se você entra no lugar... um detalhe. Antes de me internar, eu visitei as clínicas, né? E nessa visita... foi uma visita meio que já me internando, porque na hora que eu tava visitando, o pessoal já tava assinando os papéis de internação pra mim. Então eu tava visitando a clínica e eu fiquei desesperada nessa clínica. Eu não comecei a chorar, entrei em pânico, desespero total. Eu não queria ficar naquele lugar, porque eu tenho os meus motivos. Se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo explicando por que eu não queria ficar nessa clínica. E eu comecei a espernear e fazer meu show, que eu não queria ficar. E metade da minha família entendeu, metade da minha família não entendeu. Mas
eu fui firme, falei com o médico, falei que eu não queria ficar ali e ele conseguiu um outro hospital pra mim. Que inclusive esse médico que eu conheci lá, ele é meu médico até hoje, meu psiquiatra até hoje, e eu adoro ele. Obrigada, doutor Marcel. E sigam a intuição de vocês. Se aquele lugar não tá te fazendo bem de primeira, não fica. Vai procurar outro hospital. Também não vai pra casa, porque, como eu falei, muitas vezes em casa não é o lugar mais seguro pra gente estar. Então, sai dali direto para outro hospital. Pede a indicação do médico, igual o meu médico fez. Ele ligou para outro hospital na hora e já me transferiu direto. Então, que seja assim, tá? Cheguei no outro hospital. O outro hospital era particular. A minha experiência lá, eu não achei muito agradável, porque não tinham pessoas passando pelas mesmas coisas que eu. Uma coisa muito boa dos hospitais é que você encontra pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que vocês. Você encontra pessoas que você pode compartilhar e não vai ser julgado, não vai ter medo. Porque aqui em casa eu tinha muito medo de falar pra minha mãe, pra minha namorada que eu queria me matar. Eu tinha medo da reação delas, de botar coisa na cabeça delas, entendeu? Lá não, lá tava todo mundo no mesmo barco e a gente podia botar os sentimentos pra fora, que eles iam ouvir a gente ia ouvir eles também. Então era uma troca muito especial. É tanto que eu fiz muitos amigos nas clínicas psiquiátricas que eu levo até hoje pra vida, que eu quero muito bem. Então é um lugar que você vai criar muitos novos relacionamentos. E nessa clínica particular que eu fui, não tinham pessoas passando pelas mesmas coisas que eu. Eu era a única que tava com depressão ali. Era uma clínica mais elitizada e o pessoal ia mais pra lá por causa da questão de drogas, que não era o meu caso. Isso não quer dizer que eu não queria ouvir eles e eles não queriam me ouvir. Mas não tinha aquela troca de tipo, nossa, eu sei o que você tá sentindo, sabe? É diferente. Esse foi um ponto que eu não gostei dessa clínica. Outro ponto também é porque nessa clínica a gente ficava com a enfermeira 24 horas do nosso lado. Tipo, banheiro ela tava do nosso lado. Não dentro do banheiro mesmo, mas tipo assim, ela ficava na porta esperando. No quarto, dormindo, comendo. Todas as horas ela tava com a gente. E isso tirava um pouco da privacidade e me deixava um pouco constrangida, então não foi algo que eu gostei muito de ter. Outro ponto que eu não gostei muito nessa clínica foram os psicólogos, que, contrário das outras clínicas, eu não tinha muito aquele psicólogo individual que eu sentava, conversava, então eu sentia falta, e os que tinha, eu não tive uma boa relação com eles. Eles até, teve um lá que até piorou o meu caso, tipo, ele falava coisa que me deixava desesperada, então não foi uma coisa que eu gostei muito. Na minha segunda clínica, a programação era muito livre, sabe? Não tinha aquela rotina igual tinha na primeira. A primeira era tal hora eu tenho aula disso, tal hora eu tenho aula daquilo. E já na segunda, não, tinha sala de artes, você podia ir na hora que você quisesse. O que tinha muito era terapia em grupo. Eu não sou muito aberta a isso, sabe? Eu sou muito tímida, então eu não costumava ir, porque eu tinha vergonha de falar em público, abrir meu coração assim, pra todo mundo de uma vez só. Eu gostava de ir individualmente, conversar com alguém e outro, sabe? Mas não pra todo mundo ouvir, sabe? Tipo, ser o centro das atenções, eu não gosto. Então, eu não gostava muito das terapias e às vezes eu era obrigada a ir. Isso era chato, mas essa parte era chata. Eu não gostava dessa clínica, né? Vale lembrar disso. Era uma casa bem chique e nesse hospital eu tinha um quarto só meu mesmo, eu não dividia com ninguém, só com a enfermeira que ficava me olhando, né? Ela dormia na cadeira, mas claro, eu deixava ela pelo menos botar o pé na minha cama, né? Porque coitada, dormir na cadeira o dia inteiro, a noite inteira, não dá, né? Então eu deixava elas colocarem o pezinho na minha cama e tudo mais, mas o quarto era só meu. E eu tive a mudança de quarto nesse hospital, porque antes minha família tava pegando um quarto sem banheiro pra mim. Então eu pegava, quando eu precisava ir ao banheiro, eu dividia banheiro com outras meninas.
E eu não tava me sentindo confortável porque o banheiro não tinha tranca, então eu ficava mega desconfortável para usar o banheiro. Então eu pedi pra minha família me botar num quarto com banheiro. Então eu mudei depois para um quarto com banheiro e me senti bem melhor depois. Também não tinha tranca, mas era o meu banheiro, eu não ficava com medo de ninguém entrar na hora que eu tava usando o banheiro, né? Então a estrutura era uma casa de 2 andares e tinha vários quartos, já que eram todos individuais, tinham mais... Não tinham mais quartos não, mas tinham bastante quartos. E tinha sala de TV, que tinha 2 TVs, uma aqui e uma aqui. Não se confundiam, não. Aí tinha o refeitório, que era bem arrumadinho também. E lá atrás tinha academia e tinha sala de terapia em grupo e de musicoterapia, que também tinha nesse lugar, só que era sábado de manhã, então eu não ia. Eu ficava dormindo, porque era muito cedo, era bem cedo da manhã. E sala de artes. A sala de artes desse lugar é bem legal mesmo. No segundo hospital, eu não era permitida fazer ligação. Tinham pessoas que eram, mas eu não era. Mas eu era permitida de receber ligação. Então, minha família também podia ligar a hora que quisesse, que eles mandavam eu atender. Tipo, tocava na recepção e eles falavam, chama a paciente Heloísa. Daí eles me transferiam o telefone. Tinham 2 telefones também, então 2 pacientes podiam falar com seus familiares ao mesmo tempo. Pedi pra sair mais uma vez, com alta pedida. E dessa vez eu voltei pra casa, passei em média mais uns 15 dias. Passei o meu aniversário, que eu falei que eu queria passar em casa. Passei o meu aniversário, aí antes disso, meu aniversário é dia 15, aí dia 12 eu tive outra recaída, mais uma tentativa de suicídio. Mas eu falei que eu não queria ir pro hospital naquela hora, porque eu queria passar meu aniversário em casa, que era dia 15. Então, deixei passar o meu aniversário, dia 18 de setembro, eu me internei mais uma vez, a terceira vez e a última que eu me internei, e foi no interior de São Paulo. Foi uma experiência muito boa também. Eu já tava com outra mentalidade, os remédios já estavam fazendo efeito, porque ó, eu comecei a tomar remédio em julho e já era setembro, então já tava com um pouquinho de remédio, sabe, fazendo efeito, então já tava um pouco melhor. Isso não quer dizer que eu tava bem, porque eu acabei de tentar suicídio mais uma vez, então não tava nada bem, mas eu sinto que eu tava um pouco melhor, sabe? Eu ainda precisava da ajuda do hospital e dos médicos, eu precisava muito da ajuda, e foi uma experiência boa também, sabe? Também fiz muitas amizades lá, e um fato positivo dessa clínica era porque lá tinha internet de noite. Isso fez com que eu pudesse tirar mais uma ansiedade de mim, porque eu tava desesperada que eu não tava conseguindo estudar, fazer a faculdade. Então, lá tinha Wi-Fi à noite e eu consegui fazer a faculdade mesmo estando internada, porque lá era liberado o computador à noite, então isso era muito bom. Além de eu poder ver a minha família, ligar pro FaceTime, então isso foi muito bom. A terceira clínica tinha academia, tinha aula de artes, tinha um alongamento que a gente fazia todo dia quando acordava. Tinha a guardiã, se eu não me engano era esse o nome, que ela era uma menina que ficava responsável por acordar todas as meninas, e tinha um menino que ficava responsável por acordar todos os meninos. E eles acordavam dando um beijo, um abraço, e a gente acordava e ia direto pro alongamento, que ficava lá no pátio, no sol, alongando, gritando, era bem bom. Era um lugar de despertar. Daí a gente ia tomar café e depois começavam as reuniões, que eram palestras feitas pelos psicólogos. Se você faltasse uma palestra, você recebia uma anotação, sabe? E ia tirando os seus direitos. Então, se eu tivesse muita falta, eu acabava perdendo ou a ligação para a família ou o computador. Então, a gente ia perdendo o direito se a gente ficasse faltando na palestra. Então, era bom sempre ir em todas. E tinha muita palestra nesse hospital, muita mesmo. Algumas eram legais, outras nem tanto. Mas era bom participar de tudo. Tinha aula de dança que eu fazia.
Nesse período eu tava muito com a fobia social atacada, então por muitas vezes eu passei mal durante a aula de dança, porque era bastante gente que fazia, não bastante gente, mas tipo umas 10 pessoas, e isso já era suficiente pra me atacar a ansiedade da fobia social. De noite tinha o horário do computador, que era a hora mais esperada, né? Outra coisa legal que tinha nesse hospital era TV no quarto, porque nos outros não tinha TV no quarto, então eu adoro TV, então eu assistia de noite, sabe, assim, no domingo principalmente, era bom. A estrutura do terceiro lugar é mais ou menos como a primeira, porque você entra na enfermaria, tinha enfermaria, que era o lugar que você chegava, você ia direto pra enfermaria, e na enfermaria se dividia quarto com várias meninas, né, porque era um quarto masculino e um quarto feminino, então era todas as mulheres juntas, todos os homens juntos. E o mesmo banheiro para as mulheres, o mesmo banheiro para os homens. Tipo, tinha o das mulheres e o dos homens, né? E você passava poucos dias nesse lugar. 3 a 4 também. Sendo que no segundo você já passava o dia inteiro no outro lugar. No centro lá de convivência. Aí depois voltava para dormir na enfermaria. Você ia se adaptando ao outro lugar, sabe? Até que chega o dia que você vai, literalmente, de mala e cuia para outro lugar. No outro lugar, no centro de convivência, né, você tem o quarto que você divide, eu dividi com meninas, tipo, era eu e outra menina. No tempo que eu passei lá, eu dividi com 3 pessoas, que elas chegavam e iam embora, então passaram 3 meninas comigo, dividindo o quarto. E também tinha o meu banheiro dentro do quarto, que era muito bom, né, eu me sentia mais à vontade. E tinha o fumódromo, tinha um laguinho, tinha a área de medicação. Em todos tinha área de medicação. Mas no segundo hospital, o remédio ele vinha no meu quarto, na bandejinha, né? Aí tinha o refeitório, tinha a sala de filme, tinha a sala de reunião, que era onde tinha as palestras, tinha... É isso. No terceiro hospital, a questão do telefonema era bem mais tranquila. Tinha horário para quem queria falar no telefone mesmo. Eu falei uma única vez que eu ainda não tinha o computador, mas como eu tinha o computador depois, né? Então eu não falava com eles pela ligação. A ligação era todo sábados e terças, pelo telefonezinho, né? E você podia passar 15 minutos, se eu não me engano. Mas como a pessoa tinha o computador, não precisava ficar no telefone, porque você ficava no computador o tempo que você quisesse. Sendo de noite, você podia ficar a noite inteira. Tipo, era das 7 às 11, se eu não me engano, era às 10, 7 às 10. Que você podia passar o tempo inteiro falando com seu familiar. Então era bem mais tranquilo se você tivesse computador. Mas para quem não tem computador, tinha o telefonema também. Um detalhe é que em todas as minhas internações estava durante a pandemia, então era proibida a visitação. E esse foi um ponto que mais pegou para mim, o que mais doeu na clínica psiquiátrica foi a saudade da minha família, da minha namorada. Só teve uma clínica que eu pude ter visita, que foi a segunda, que era particular. Aí eles podiam me visitar em dias específicos, horários específicos. Mas, como eu falei, essa não foi uma clínica que eu gostei muito e pedi para sair com 15 dias. Essa terceira clínica me fez bem também, eu consegui evoluir bastante, saí dela e nunca mais precisei ser internada. Então, um dos fatos que a gente tem que prestar atenção é o tempo certo para sair da clínica, o tempo que você está realmente bem para sair da clínica, entender esse momento para sair segura, né? Então, se eu pudesse resumir a minha experiência positiva com as clínicas, se eu precisasse novamente, eu voltaria para as clínicas. Se eu precisasse de um apoio, de uma ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, gente, pelo amor de Deus. Um fator positivo para as internações é que a gente começa a ter rotina. Quando a gente tá depressivo, a gente não costuma fazer nada, a gente só quer ficar na cama. E na internação, a gente tem essa rotina, a gente tem a hora para acordar,
Tem a hora para tomar remédio, tem a hora para comer, a hora das atividades manuais de arte, a hora da atividade física. Então, a internação tem esse lado positivo também. Não vou dizer que a internação é 100% perfeita, porque não é. Tem seus lados positivos e os lados negativos. Mas, no meu caso, na minha experiência, o lado positivo pesou muito mais. Então, vale a pena, gente. Procura um hospital, se você tem um plano, que atende seu plano. Se você não tem, procura um do SUS. Se eu não me engano, tem um que é gratuito, que é o da USP. Lá é bem organizado, pelo que eu sei. Ele é dividido por setores, então quem é de São Paulo e não tem plano de saúde tem essa opção. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se quer mais vídeos sobre esse tema, deixa o like, deixa o comentário. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!